E aí, gente, tudo bem? Belezinha, tranquilo com vocês? Tudo de boa? Legal? Vim aqui compartilhar com vocês uma coisa legal que aconteceu essa semana, mais precisamente no sábado. Eu não sei se vocês viram, né? Mas aconteceu no sábado a inauguração do maior museu de arqueologia do mundo. Aonde, Bira? No Egito. No Egito. Você que gosta de arqueologia, você que gosta de história, coisas do tipo aí, é um acontecimento maravilhoso. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí, porque tem um contexto, tem um background, né? Tem os bastidores aí que a gente vai tentar falar um pouquinho sobre isso, conectando com a história do Egito e entender por que sábado foi um dia meio que, como é que eu posso dizer? Teve uma mensagem, aparentemente uma mensagem subliminar com relação a isso. Eu falo subliminar, gente, mas não, sem teoria da conspiração, tá? Na verdade, é porque é uma força do hábito falar assim, eu acho que é a forma melhor de se expressar nesse momento. Mas vamos lá. Sábado aconteceu então aí a maior inauguração, né, esperada de muitos anos. Eu estive no Egito, né, no ano de 2009. E naquela época eles já tinham começado a preparar a construção deste lugar que é magnífico, Para quem não sabe, para quem nunca foi no Egito, né, o Museu do Cairo ali já era um lugar muito bonito, um lugar muito legal, porém já era um lugar que estava sofrendo deteriorização do tempo, era um lugar que estava sofrendo, a estrutura do lugar estava sofrendo deteriorização. Arqueólogos que trabalhavam ali, para você que gosta de arqueologia aí, eles se sentiam muito agredidos, vamos dizer assim. Por quê? Porque muito das peças, muito dos materiais, né, muitas das coisas no porão do museu ali estavam misturados. Então tinha moeda romana com material grego, né? Tinha material de todas as espécies, tudo misturado, né? Então os arqueólogos sentiam muito, né? E o Egito não tinha condições de construir um ambiente como eles construíram, né? Na época eles tinham um planejamento, mas todo mundo sabe que o Egito não é um país rico e eles vivem de turismo, basicamente turismo. E ali, infelizmente, aconteceu esse tipo de coisa e causou um problema muito grande ali, porque eram umas fissuras que causavam no entendimento, no estudo, tá? Para quem não sabe, nesse sábado que fizeram ali a inauguração deste museu, né, o maior museu de arqueologia do mundo, tem muitas peças ali que ninguém sabia que tinha ali, estava escondido, nunca foi a público, tá? E agora nesse novo museu vai estar revelado. É um museu de dimensões imensas, tá? Muito grande mesmo. Eu não vou ficar falando metragem, coisa do tipo, que eu acho que é uma informação indispensável. Mas, por exemplo, você tem ali estátua de mais de 5 metros de altura dentro do próprio museu, né? Você tem locais ali de estudo florense, de investigação florense, então tudo dentro do próprio museu. E além disso, como eu falei, vai ter muitas peças ali que vai estar exposto como nunca esteve exposto, né? Então, assim, ali é um momento muito legal. Foi um momento espetacular. Eles fizeram coisas parecendo algo hollywoodiano, realmente. Quero que você assista, procura aí, vou ver se eu consigo deixar o link na descrição aqui do vídeo completo. Foi mais de 1 hora, se eu não me engano. E eu assistindo ali, foi coisa de Hollywood mesmo, tá? Pontos importantes, né, a ser citados. Eles fizeram o transporte de 22 múmias, dentre as quais 18 eram reis, né, eram faraós famosos como Tutankhamon, como Hatshepsut, Tutmosis III e por aí vai, tá? Uma das pessoas mais brilhantes. Depois eu vou até citar um pouquinho da história, o porquê que eu acho que tem algo mais além de somente um desfile. Eles fizeram ali com que as carruagens, os carros, na verdade, que transportavam essas múmias, tivesse ali, quem assistiu aquele filme Deuses do Egito, né, a hora que um dos filhos dos deuses ali sobe até um local fora da nossa estratosfera ali, eles encontram, né, o pai de todos os deuses ali, né, dentro de uma carruagem. Então eles fizeram esse símbolo nos carros, tá? Foi uma coisa muito legal passando sobre isso, sem dizer orquestra com músicas famosas, músicas expressivas da cultura egípcia.
da cultura egípcia. Uma outra coisa que é interessante, que em todo o tempo eles têm takes, né, de mulheres dançando na pirâmide de degraus, né, no Vale dos Reis. Eles fizeram uma conexão com vídeos, ficou muito, muito, muito legal, algo impressionante, grandioso, espetacular e muito bom pra gente que gosta aí de arqueologia e de histórias, né? Bom, agora eu vou entrar num outro ponto que foi uma coisa, de repente, imperceptível a quem não conhece a história ou quem, porventura, não tem entendido ou não conectou os links. É uma breve reflexão sobre isso aí, eu acho legal compartilhar. E vai ser muito legal a gente poder pensar um pouquinho sobre isso. Vamos lá. O que aconteceu? O Egito, gente, ele tem passado por momentos muito difíceis financeiramente falando, né? Há poucos dias atrás, o canal de Suez, né, estava ali bloqueado, né? Não sei se vocês viram nas notícias. O canal de Suez é um dos meios a qual o Egito recebe mais dinheiro. Por quê? Porque quando passa pelo canal de Suez, eles recebem com todo navio que passa pelo canal, assim como que é o canal do Panamá, por exemplo, né? Que todo navio que passa por ali tem que pagar uma taxa. Então, o Egito ele recebe muito desse canal. E aquele navio impedindo a passagem durante 3 dias foram mais de bilhões. Tá? Eles tiveram de prejuízo, o Egito, mais de bilhões, no momento em que, por conta da pandemia, eles não têm tido lucro com relação a turistas e coisas do tipo. Então, começa por aí, algo assim difícil financeiramente. Segundo ponto importante, nós estamos vivendo uma pandemia de proporções mundiais e algo assim terrível para o mundo. E ali você vai ver, muitas vezes ali, os líderes, alguns com máscara, outros sem, alguns músicos, uns com máscaras, outros sem, e pensando no mundo em que isso tem se adiantado, tem se jogado para frente aí alguns eventos mundiais, por que será que o Egito fez justo onde ele está, com dificuldade financeira e também tem essa questão da pandemia? Foi uma coisa assim que, para a gente refletir, eu achava que seria dispensável. Terceiro ponto importante que eu quero citar também historicamente falando, eu não sei se vocês sabem, mas provavelmente, possivelmente, foi o Irã que atacou um dos navios de Israel, e aí começa a entrar Israel na história, que eu acho importante para quem gosta de política internacional. O Irã supostamente atacou uns navios de Israel, e eles estão ainda, eu não sou da Mossad, eu não sou da FBI, eu não sou de lugar nenhum, mas supostamente tem sido o Irã, segundo as investigações, e Israel tem recebido diversas ameaças de países que moram em volta, como foi na Guerra dos 7 Dias, dizendo que eles vão extirpar Israel de uma vez por todas ali do local onde eles estão. Então, é um ponto para a gente pensar também, justo agora, neste momento em que Israel tem sofrido ameaça, em que o navio de Israel foi atacado, o que não é comum, o Egito num momento financeiro caótico, o problema da pandemia, mas mesmo assim, né, o presidente, né, o general Assis, né, como dizem, como ele gosta de ser chamado, Assisi. E esse general ali, o presidente do Egito, que é um general, ele decide fazer, independente de problema financeiro, de pandemia, ele não adianta a data, ele cisma de querer fazer, tá? Essa festa, essa comemoração, essa inauguração. E eu comecei a pensar o porquê. E aí tem um ponto também que vale a pena a gente ressaltar. Eu não sei se vocês sabem, mas sábado foi o último dia da Páscoa judaica. O que é a Páscoa, para quem não sabe? É a comemoração quando o povo de Israel foi liberto do Egito, né? A palavra Pessar significa passar por cima, né? Conta a história ali da 10ª praga, em que os primogênitos morrem e por conta disso o povo de Israel é liberto. Então eles comemoram. Sábado à noite, foi o dia que eles comemoram, no caso aí, a Páscoa. Então, justo no dia mais importante do povo de Israel, o Egito comemora essa inauguração. De repente você não vê problema, mas juntando essas pecinhas, eu particularmente, que conheço a história, entendendo um pouquinho ali, eu achei isso muito, muito estranho. E o ponto que para mim também chama mais a atenção de todos, é que o Egito é um país muçulmano, né? Se vocês não sabem, quem não sabe, toda a cerimônia que foi feita ali foi cerimônia pagã. Foi uma cerimônia pagã, né? Inclusive algumas dançarinas com pouca roupa no país muçulmano, isso não é bem visto. Comemoração da festa, fazendo rituais pagãos, enaltecendo um tempo em que o Egito era pagão, isso é muito grave para um país muçulmano,
né? E o Egito fez tranquilamente. Juntando as pecinhas desse quebra-cabeça, Bira, o que você acha? Cara, eu acho que tem uma questão política aí muito forte acontecendo por trás dessa inauguração e por trás dessa representação, citando esses pontos que eu citei para vocês, né? Quis fazer esse vídeo aqui falando um pouquinho sobre isso. É algo para a gente ficar em alerta, né? O Irã, China, Índia, Rússia têm feito treinamentos militares ali na costa da Índia, tá? Só esses países, ninguém sabe o porquê. Eles dizem que é simplesmente um treinamento de rotina, mas países com o ideal em comum é muito estranho. Agora o Egito, se não me engano, só o Egito e Jordânia tem pacto financeiro com Israel. Egito porque eles devolveram o Sinai para o Egito, então tem um pacto ali de paz. Jordânia porque recebe água de Israel, então tem um pacto. Mas são países muçulmanos e para mim ali foi uma declaração de fica esperto, tem algo vindo por aí. E ao mesmo tempo que a gente vê algo maravilhoso, esplendoroso, como a inauguração, algo que nos deixa feliz, né, pela preservação, né, das múmias, do contexto histórico, da história realmente mundial, uma história tão rica como a do Egito, tem também esse ponto que nos leva a preocupar e ficar bem atento. Beleza? O que você acha? Se você curtiu isso aí, compartilha, dá o seu like, mas eu queria saber, você que tem pensado, o que você ouviu com tudo isso, eu queria que você pudesse compartilhar também o que você acha, realmente tem alguma coisa a ver, você consegue interpretar dessa forma também, é muito legal ver você, eu digo isso no contexto histórico. Ah, tem um ponto também que eu não posso me esquecer. Quando eu via o desfile, eu vi Hatshepsut, né, mãe de Tutmosis III, tá? Primeiro era o pai com Hatshepsut e Tutmosis III. Quem que foi Tutmosis III, Bira? Foi o faraó da 18ª dinastia. Bira, o que aconteceu na 18ª dinastia? Foi que onde provavelmente esse Tutmosis III foi provavelmente, né, o que tudo indica, tá? Não foi Ramsés, como diz nos filmes da Disney, não foi Ramsés porque eles não viveram na mesma época. Moisés e Ramsés não viveram na mesma época, historicamente falando. Então, quem viveu provavelmente na mesma época? Tutmosis III, né? 1300, 1400 anos, 1450 anos antes de Cristo. Era Tutmosis III que estava no poder, filho de Hatshepsut. Então, o que acontece? Foi neste ano, provavelmente, que o povo de Israel foi liberto do Egito, segundo os historiadores, tá? E quando eu comecei a olhar e ver aqueles carros que expressavam o nome desses reis faraônicos, né, que tem essa ligação histórica com Israel, juntando que Israel estava comemorando justamente a liberdade, por que eles não adiaram? Isso me acendeu uma luzinha e eu achei isso muito interessante e é bom a gente ficar ligado nessas informações e nisso, que eu acho que vale muito a pena a gente pensar sobre isso. Beleza? O vídeo ficou um pouquinho grande, mas eu tenho certeza que é uma informação muito legal. Eu quis conectar a história com um acontecimento histórico que é esse, e eu espero que você tenha gostado. Faço questão de que você compartilhe, tá? Você que tem um conhecimento a mais, que queira acrescentar, que teve uma visão diferente, compartilha com a gente. Vai ser muito bom a gente ser enriquecido com esse entendimento. Beleza? Fico por aqui, a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau.